Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este momento de reflexão. Quero te fazer um convite para a gente encontrar um lugar tranquilo, quem sabe com um diário em mãos, e mergulhar fundo na nossa identidade mais verdadeira. Vamos começar? Para começar, vamos pensar um pouquinho. Qual foi o dia mais importante da nossa vida? Talvez venha à mente o dia do casamento, ou o nascimento de um filho. Um momento de grande conquista, né? Vamos guardar essa memória por um instante. Agora, e se o dia que define quem nós somos, de verdade, o dia mais importante de todos, for um dia do qual a gente nem se lembra, um dia que construiu a base de toda a nossa vida sobrenatural? Pois é, este nosso encontro é um convite para a gente se recordar, mas não com a mente, e sim com a alma. É uma jornada para entender a realidade incrível do batismo, o dia em que a nossa vida em Deus realmente começou. Para a gente entender o nosso batismo, primeiro a gente precisa voltar lá na origem de tudo, olhar para as águas do Rio Jordão e contemplar o próprio Jesus. Vamos tentar imaginar a cena. Jesus, o Filho de Deus, sem pecado algum, ele entra na água. E quando ele sai, os céus se abrem. O Espírito Santo desce como uma pomba e a voz do Pai ecoa: "Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho meu agrado." Ele não precisava ser purificado, de jeito nenhum, mas ele fez isso por nós. E olha, como Santo Agostinho nos ensina de um jeito brilhante, esse ato de Jesus foi pura humildade. Ele se submeteu a algo que não precisava, justamente para criar o sacramento que nós precisávamos desesperadamente. Ele nos mostrou o caminho. E qual é o objetivo desse sacramento que ele nos deixou? É nos dar um presente que não tem preço, uma vida completamente nova, uma vida em Deus. O primeiro grande efeito, então, é a purificação. A água do batismo não é só um símbolo, sabe? Ela opera uma limpeza espiritual total. A mancha do pecado original é lavada, e com ela todos os pecados que a pessoa cometeu até aquele momento. As portas do céu, que antes estavam fechadas para nós, se abrem. Um jeito bem legal de entender isso é pensar o seguinte: antes do batismo, a gente era como um galho seco, sabe? Incapaz de gerar vida. Depois de receber essa chuva da graça do batismo, a nossa alma vira uma terra fértil, pronta para dar frutos para a eternidade. E essa capacidade de dar frutos vem de uma transformação interior que é, assombrosa. A dignidade que a gente recebe é de tirar o fôlego. São Leão Magno nos lembra que nós nos tornamos um templo vivo do Espírito Santo. Não uma coisa vazia, mas a morada de Deus. E o preço pago por essa morada foi nada menos que o sangue de Cristo. E essa realidade de sermos a casa de Deus nos leva ao coração do que o batismo realmente significa. Ele nos dá uma nova identidade, uma dignidade que está muito acima de qualquer título ou conquista deste mundo. Quando Jesus falou para Nicodemos que era preciso nascer de novo, aquilo não era só uma poesia, uma metáfora. Era a descrição de uma realidade sobrenatural. No batismo, nós nascemos para a vida de Deus, nós entramos para a família dele. E o que acontece a partir daí é simplesmente incrível. Primeiro a gente nasce de novo. Isso nos transforma em um templo do Espírito Santo. E como morada de Deus, somos adotados como filhos dele. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros do reino dos céus. Isso muda absolutamente tudo. A Sagrada Escritura confirma essa verdade com um espanto cheio de amor. Vede que grande amor o Pai nos mostrou, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato, nós o somos. Não é um apelido, um título de honra, é a nossa identidade mais real. Somos filhos e filhas de Deus. Só que essa nova identidade, tão nobre, não é para a gente guardar numa caixinha. Ela vem com uma missão que a gente recebe dentro da grande família de Deus. O batismo é a porta pela qual a gente entra na igreja. A vontade de Deus nunca foi nos salvar de forma isolada, mas sim como um povo, como uma família. A partir desse dia, a gente passa a fazer parte do corpo de Cristo. Nossa jornada de fé é para ser vivida em comunhão. E dentro dessa família, todo mundo recebe um duplo chamado. O primeiro é a santidade, ou seja, viver cada dia de acordo com a dignidade que a gente recebeu. E o segundo é o apostolado, ser testemunhas do amor e da verdade de Cristo no mundo, cada um do seu jeito. Então, toda essa reflexão nos leva a uma pergunta bem prática e urgente. Sabendo quem somos, filhos amados de Deus, herdeiros do céu, como isso vai mudar o jeito que a gente vive o dia de hoje? Como vamos tratar as pessoas? Que decisões vamos tomar? Que a gratidão por esse presente que a gente não merece
e a alegria de saber quem realmente somos, que isso inunde nosso coração e transforme os nossos dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.